Aleluia. Amém. Deus pode transformar qualquer catástrofe em milagre. Deus pode transformar qualquer situação em milagre. Abra tua Bíblia comigo em João capítulo 16. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui domingo passado pela manhã. Nós tivemos 2 cultos, obviamente, como temos todo domingo. Mas de manhã eu falei sobre justiça. Eu falei sobre justiça, que Noé foi um pregador da justiça. Eu falei sobre Ló, que era justo, que Deus não pôde destruir a cidade de Sodoma e Gomorra enquanto ele estava lá. Que existem coisas, por exemplo, o que destrói uma cidade não é o pecado, mas é a ausência de um justo. O grande problema é que muitas vezes nós somos o que somos, mas não sabemos que somos. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós somos o que somos, mas não sabemos. Não há nada mais destruidor na vida de uma pessoa do que a ignorância. Não há nada mais destruidor do que a ignorância. O que você não sabe te impede de acessar. E quando eu falo uma frase dessa, o nego já pensa em coach. Escute, você pode questionar o coach, aquilo que o coach distorce na Bíblia, mas você não pode rejeitar a Bíblia porque foi o coach que falou. Vocês deveriam, agora era a hora de que a gente tinha combinado de você dizer amém. Você pode rejeitar o que um coach disse, se o que o coach falou não é bíblico. Mas você não pode rejeitar o que o coach falou, se é bíblico. Nós chegamos num ponto de trauma, que a gente está rejeitando até o que é bíblico, dependendo de quem fala. Deixa eu te falar uma coisa. A mula de Balaão falou com Balaão, irmão. E foi uma mula. Ela não deixou de ser mula porque foi mula. Vocês estão entendendo? E eu não estou dizendo agora que aqui que alguém é mula. Eu só estou querendo dizer com isso que se é a palavra de Deus, não me importa se foi um satanista que falou, é a palavra de Deus e eu vou acreditar nela. Às vezes os nossos preconceitos têm nos impedido de vivermos e de acessarmos. Quem é que está falando? O que ele está falando é bíblico? Se ele é bíblico, eu não quero saber, meu filho. Eu vou ficar com as escrituras. Então a ignorância, ela cria um bloqueio, que ela nos impede de acessar. O que você não conhece, você não acessa. Você sabia que o meu nível de libertação está ligado com o meu nível de conhecimento? João 8,32, não foi o Bolsonaro que escreveu. Ele falou muito, nesse tempo não fala mais, não tem falado mais, mas ele falou muito, mas não foi ele que escreveu. Conhecereis a verdade. João 8,32. Tem gente que pensa que foi o Bolsonaro que escreveu isso. Não, isso é bíblico, ele que falou, ele que repetiu. Então conhecereis a verdade. O que é que me liberta? O que é que me liberta? O que é que me liberta? A verdade me liberta. A verdade que você conhece. A verdade por si só, se você não a conhece, ela não te liberta. Então o fato de existir uma verdade, ela não vai te libertar se você não a conhece. Então o meu nível de liberdade está ligado diretamente com o meu nível de conhecimento da verdade. Por isso que a igreja tem sido roubada em relação à leitura das escrituras. Se eu pudesse, deixa eu escandalizar um pouquinho aqui, faz tempo que eu não faço isso. Se eu pudesse, eu fazia uma fogueira santa e queimava toda a caixinha de promessa. Porque pensa num camarada que não gosta de caixinha de promessa, sou eu. Obrigado, irmão, já temos 2. Com 2 já vira doutrina. Acabou, 2 textos vira doutrina. O que 2 ligar na terra está ligado. Já vamos marcar a fogueira santa. Eu odeio caixinha de promessa. Eu não quero nem de enfeite. Queima. Por quê? Porque as pessoas, você quer pegar um resultado, não quer pegar um processo. Você está entendendo? Pega a palavra inteira, irmão. Isso daqui não é livro de consulta não, irmão. Isso daqui não é ligue já não.
Isso aqui é para ser lida inteira. Amém? Tem promessas, mas é a Bíblia inteira que eu preciso ler. E eu sou raiz, irmão. Eu tenho vários tipos de Bíblia aqui dentro, mas eu gosto disso aqui. Eu gosto de Bíblia de papel. Eu gosto de subir aqui com a minha Bíblia de papel. Não tem nada de errado com a... Mas eu gosto disso daqui. Alguém morreu por isso daqui, cara. Alguém morreu por impressão disso daqui. Então, o conhecimento, o entendimento, aquilo que eu entendi, cara, me liberta. Então, muitos de nós não entendemos quem somos, por que podemos nos posicionar. Muitos de nós absorvemos uma religião e não o reino. E o maior engano que a igreja cometeu, para não chamar de pecado, foi ter transformado o reino em uma religião. Eu não gosto de religião, irmão. Religião deixa as pessoas feias, alienadas. Gente religiosa é alienada, irmão. Eu gosto da palavra que liberta. Eu gosto da verdade que nos posiciona. Se nós entendêssemos quem nós somos do reino, nós faríamos a diferença em qualquer lugar que nós entrássemos. Vamos lá, João 16, do 8 ao 11. João 16, do 8 ao 11. Ok? Diz assim: quando ele vier, aqui está falando do Espírito Santo, aqui Jesus estava falando sobre algo que aconteceria no futuro, mas que para nós é passado, ok? Jesus estava falando do Espírito Santo, quando ele é pronome pessoal, você não fala ele o cachorro, você fala o cachorro, ele, o Espírito Santo é uma pessoa, uma aulinha de português só, tá? Você não fala ele o cachorro, você fala o cachorro, você não fala o, é ele. O Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui ele está falando no grosso, tá? Aí ele vai explicar do pecado, porque não creram em mim. Você creu nele? Então ele não está te convencendo mais do pecado. Opa, pastor. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Você creu nele? Quantos aqui creram em Jesus? Do pecado porque não creram em mim. Próximo. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, próximo. Do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Qual dos três que você se enquadra? Você está sendo convencido do pecado, da justiça ou do juízo? Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pronto, aqui está, ele colocou todo mundo no pacote, mas aí ele vem explicando: convencerá do pecado porque não creram em mim. Você creu nele? Então ele não está te convencendo do pecado. Ele está te convencendo da justiça. O Senhor está dizendo que quando eu peco, Ele não me convence do que é errado? Não, Ele te convence do que é certo. E o que você fez não é certo. O Espírito Santo, quando você e eu, quando nós fazemos algo errado, Ele diz: isso que você fez não faz parte da sua vida. Por quê? Porque a palavra justiça no grego é de kaiosune, de kaiosune, estado daquele que é como deve ser, condição pela qual o homem é aceito diante do Senhor. O Espírito Santo diz: isso que você fez não faz parte de você. Por que você está fazendo isso? Isso não tem a ver. Ele não trabalha com você sobre a condenação. Ele trabalha com você sobre a sua identificação.
Até que nos identifiquemos com Cristo, nós não desfrutaremos de quem nós somos. Até que nos identifiquemos com Cristo, nós não desfrutaremos de quem nós somos. Até que você descubra que o velho homem está morto, não poderá viver a vida do novo homem em Cristo Jesus. Se eu não sei, se eu não entendo que o velho morreu, como é que eu vou viver o novo? Até que eu não entenda quem eu sou, eu viverei baseado em quem eu fui. E eu quero nessa manhã, no pouco tempo que eu tenho, mostrar para você o que aconteceu com quem você era. Semana passada nós falamos sobre o poder da justiça. Nessa manhã nós estamos falando um pouco sobre a verdade da justiça. O que é que me liberta? O que é que me liberta da mentira? Conhecereis a verdade. E quando eu não conheço a verdade, eu estou preso aonde? Na mentira. O diabo, ele é pai da verdade ou pai da mentira? Então ele trabalha afirmando quem você é ou quem você não é. Quem você não é. Ele nunca quer que você descubra que você é filho. Ele nunca quer que você descubra que você é uma extensão de Cristo. Ele quer que você ache que é crente, que é religioso, que é calvinista, que é arminiano. Você já viu Jesus falando sobre Calvino? Você já viu Jesus falando sobre Armínio? Ah não, mas foram pais da igreja, ok, respeite os pais da igreja. Mas quem falou que você tem que se posicionar como Calvino ou como Armínio? Já mexi com a teologia de alguns, né? Você tem que se posicionar que você é filho, que você é uma extensão. O que é que o senhor é, pastor? De joelho? De joelho eu sou calvinista. Ele é soberano, eu não faço nada. Quando eu me levanto eu sou arminiano. Aí eu tomo algumas decisões. 2 linhas de um trilho de trem. Qual que é mais importante? O trilho direito ou o trilho esquerdo? Coloca o trem num trilho só. Besteira, cara. Ele é soberano, mas Ele me deu livre-arbítrio. Ele me deu livre-arbítrio, mas Ele é soberano. Dá para entender? Eu me rendo à soberania dEle, mas eu tenho o poder de me levantar e tomar minhas decisões pelo livre-arbítrio. Aí quando nós deveríamos entender que somos a extensão de Cristo, que somos embaixadores do reino, estamos... Se eu sou pentecostal ou se eu sou tradicional, eu sou integral. Se eu sou pentecostal ou tradicional, eu sou integral. Hã? Tradicostal. Eu quero, preste atenção, tem algumas coisas que não fazem sentido a gente ficar preso. Quando eu entendo que eu sou a extensão, que Cristo em mim é a esperança da glória, que quando eu chego no lugar, o reino chega. Uma vez um tradicional estava conversando com alguns irmãos e falou para ele assim: você nunca viu Jesus pulando, nem sapateando, nem rodando no manto? O pentecostal falou: é verdade, mas quem ele tocou saiu. Preste atenção, tem coisas que não fazem sentido para nós. Agora eu preciso entender quem eu sou. E o diabo nunca vai querer que você descubra quem você é, agora que você está em Cristo Jesus. Abra comigo Romanos capítulo 6, versículo 3. Uma carta que todo cristão deveria ler, estudar, é a carta aos Romanos. Todo cristão deveria se debruçar sobre a carta de Paulo à igreja de Roma. Uma carta que tem simplesmente 16 capítulos. Poderosa. Calvino, Lutero tiveram a revelação da graça em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Vocês estão aqui comigo? Amém. Vamos ler até o 6. Ou porventura
ignorais. O que é ignorância? Falta de? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, aonde? Quantos aqui foram batizados em Cristo Jesus? Só para mim saber, quantos aqui foram batizados em Cristo Jesus? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua? Como é que eu descubro quem eu sou? Primeiro me identificando com Cristo. Isso é doutrina da identificação. Eu preciso me identificar com Ele, para que eu possa saber quem eu sou. Fomos, veja o tempo verbal. Pastor, eu queria ter muita revelação na Bíblia. É fácil, leia ela no tempo verbal, que você já vai ter revelação demais. No passado, no presente, no futuro você vai entender muita coisa. Fomos, é passado, presente ou futuro? Opa, então já aconteceu. Fomos, pois, sepultados com Ele pela morte no batismo. Quando foi que eu fui sepultado? No dia em que eu desci as águas do batismo. Aquilo ali não é um ato religioso, aquilo ali é um sepultamento, é a concretização do sepultamento do velho homem. Tem uma frase de Lutero que é horrível. Tem uma frase dele assim, um cara fantástico. A frase dele a pior dele que eu já vi foi assim: eu achava que o velho homem tinha sido sepultado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Não tem base nenhuma para isso. Não é porque que Lutero falou, é o que a Bíblia diz. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado. Então nós temos uma identificação aqui. Qual que é a identificação? A identificação é que Ele morreu. E nós também morremos quando? Nós morremos com Ele, Neide. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Naquele dia eu não virei crente. Naquele dia eu me tornei filho. Naquele dia eu me desconectei de uma paternidade adâmica, maldita, enferma, caída, aprisionado nas cadeias do pecado. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, pela glória do Pai, assim também, assim igualmente, andemos nós em novidade. Você precisaria só pegar essa palavra novidade. Essa palavra novidade, nós vamos ler ela em alguns versículos mais à frente. Essa palavra, Rafa, novidade, é nova. A palavra nova, ela aparece de algumas formas na Bíblia. Ela aparece de uma forma grega, news. Ok? News fala do novo. O que é o celular news? O news, o iPhone, no meu caso 15, é o news a partir do 14. Então nós temos o news, que é o novo a partir do velho, ok? E nós temos outra palavra que não é news, é kainos, que é novo, porém desconhecido. É novo. Quando se lança um carro, então
Corolla 2025, ele é Nils ou ele é Kainos? Ele é Nils. Por que ele é Nils? Ele é Nils porque ele é uma versão nova do modelo 24. Ele pode ter um motor diferente, ele pode ter opcionais diferentes, mas você já conhecia o Corolla. Estou dando exemplo, está comigo? Porque ele é novo a partir do... Agora, se lançasse um carro chamado Braddock, inventei aqui. Você já tinha visto esse carro? Então, ele é um carro novo, mas existe alguma coisa anterior? Então, Nils é o Corolla, o Braddock é Kainos. Quando a Bíblia fala sobre novidade, não é Nils, é Kainos. Você não é novo a partir do velho, senão você seria uma versão melhorada de Adão. Você é novo. Deveria aplaudir com força. Não. Ei, você não deveria acreditar em mim, você deveria anotar e ir para casa e falar, eu vou estudar sobre isso. Você não é Nils, você não é uma pessoa melhor. Então não adianta você cantar, me ajuda a melhorar. O que te ajuda a melhorar é plástica, não o Evangelho. O Evangelho não veio te tornar melhor. O Evangelho veio transformar a sua vida. Eu não sou melhor, eu sou novo. Eu amo isso aqui, cara. Porque sabe por quê? Porque ele revela uma identidade nova. Sabe o que ele faz comigo, José? Ele tira a força do pecado. Por quê? Porque eu não sou mais um pecador. Eu não sou mais um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo que luta contra o pecado. Escute, ser pecador é ser uma árvore. Ser santo é ter uma nova natureza, mas que ainda possui alguns frutos da árvore antiga, por causa do corpo e por causa da... Vamos lá terminar de ler esse versículo. Assim também andemos nós em novidade de vida. Próximo. Porque se fomos, lembra que a gente começou no primeiro versículo que fomos? Aqui ele está questionando. Porque se fomos ou não fomos? Fomos ou não fomos? Pronto, então ele está falando para isso, está questionando. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando eu morri, quando ele morreu, eu morri. Quem morreu? O prostituto, o drogado, o ladrão, o assassino, seja lá o que você ou eu era. Aquele velho homem. É por isso que você me vê sempre cantando. Era eu condenado. Lembra? Era, não sou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que você está tendo nessa manhã? Uma aula sobre a realidade da nova criação, que a religião não quer que você entenda. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho que todo domingo a gente dá manutenção. Todo domingo a gente vem para a igreja para receber uma manutenção. Rapaz, se você tivesse um carro que tem que dar manutenção toda semana, o que você fazia? O que você faria? Se você tivesse um carro que toda semana tivesse que ir para a mecânica, e por que a gente aceita um evangelho que tem que dar manutenção toda semana? Hoje o senhor está pegando pesado, hein? Toda semana a gente vem para arrumar alguma coisa, cara. É cabeçote, é seta, é farol, é vazamento. O evangelho não é sobre melhoras.
O Evangelho é sobre conhecimento de uma nova vida, sobre uma nova jurisdição. Eu vivia no império das trevas, eu estou mais lá? Eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Se eu não estou mais no império das trevas, por que eu tenho que ficar estudando sobre o capeta? Porque tem gente que tem um feitiço com o capeta, cara, que eu nunca vi. Cara, muda de Deus. Só fala, eu vi um demônio, eu vi não sei o quê. Tem gente que quando chega, eu tive uma visão, eu falo de quem? Pastor, Deus falou comigo. Eu falo, qual Deus? Porque tem gente, cara, que deveria ser repórter, apresentador do Cidade Alerta. Cara, não tem uma profecia boa, cara. Tá vendo? Vai piorar. Vai piorar. Você não viu nada. Acabou de receber a bênção. Fica atento, porque agora que você recebeu a bênção, o diabo vai se levar. Irmão, me ajuda, cara. Me deixa em paz, cara. Acabou de receber. Agora fica atento, porque agora o diabo vai se levantar. Agora você vai ver. O diabo está furioso. E ele não teve furioso que dia? Pastor, Deus me deu uma visão que o diabo estava tentando matar a sua vida. Teve algum dia que ele não quis fazer isso? Pastor, eu vi o diabo querendo destruir o seu casamento. Tem algum dia que ele não quer destruir o casamento? Gente, está chovendo molhado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aonde tem morte, roubo e destruição, Ele está. Mas eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Ele não presta, ele destrói famílias, mas nós estamos aqui como agentes restauradores do reino. O diabo coloca doença, o meu Pai levou sobre si na cruz do Calvário. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Próximo. Sabendo isto. Como assim? É tipo assim, fique sabendo disso. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele. Quem foi crucificado com Ele? E a minha carne? A minha carne não é o meu velho homem. E a minha alma? Ela não é o meu velho homem. Eu tenho uma carne contaminada com o veneno do pecado, que eu vou lutar a vida inteira. Só quando eu receber, ou quando nós recebemos um corpo glorificado, nós temos uma mente em processo de renovação. Alguns estão em processo, outros a obra foi embargada. Tem gente que tem um espírito celestial, mas uma mente diabólica. O meu corpo é o velho homem? Não. A minha mente é o velho homem? Não. O meu espírito era o velho homem. E ele foi sepultado. Foi crucificado com ele o nosso velho, para que o corpo do pecado seja, e não sirvamos o pecado como? Antes nós éramos escravos do pecado. Hoje, por quê? Porque nós trocamos de Senhor. Nós éramos escravos do pecado. O diabo, que é o pai do pecado, era o nosso Senhor. Hoje ele não é mais o seu Senhor. Eu só li com vocês alguns versículos. Eu poderia te dizer assim, eu nem comecei a pregar. Então, aonde está a força do pecado na vida de muitos cristãos? Em quem ele é? Em quem eles são, perdão? Ou em quem eles eram?
a força do pecado na vida de muitos cristãos é em quem eles são ou em quem eles eram? Quem eles eram? Ah, pastor, mas se é sobre quem eles eram, por que eles vivem no pecado? Porque eles não entenderam quem eles são. E aí, eu me comporto, eu me defino, eu vivo como se eu ainda fosse quem um dia eu fui. Então, a força do pecado na vida de muitos cristãos está naquilo que eles eram e não de quem eles são. Isso significa que o conhecimento, conhecereis a verdade na hora que eu entendo em Cristo Jesus e por Cristo, escute, na hora que eu entendo em Cristo Jesus, não por mim, e por Cristo Jesus, que eu sou uma nova criação, a força do pecado enfraquece sobre a minha vida. É na nossa identificação com Cristo que o velho homem perde a força, perde o poder, e passamos a viver na realidade da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Irmão, essa mensagem aqui bem divulgada na internet, eu vou apanhar 30 dias. Por quê? Porque a gente quer glorificar o Criador, depreciando a criação. Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou o vermezinho de Jacó, eu não sou nada, Senhor. Você não era nada sem Ele. Você não era nada sem Ele. Porque nós sabemos que não podemos fazer nada sem. Concorda com isso? Eu também. O meu problema não é que nós não podíamos fazer nada sem Ele. O nosso problema é que nós não fazemos nada agora que estamos com Ele. Nós podíamos o que sem Ele? Você está sem Ele? E por que continua fazendo a mesma coisa? Eu não podia nada sem Ele, mas contigo eu salto muralhas, contigo eu desbarato o exército, contigo. Não está errado a gente cantar, eu não era nada sem você. Não é errado você orar e dizer, Senhor, eu não era nada sem Ti, mas hoje eu sou filho, eu já não sou mais escravo do medo. Eu já não, escute, eu não era, eu não tinha, eu não podia, mas hoje eu posso, hoje eu sou, hoje eu estou em Cristo Jesus. A glória é minha? É dele. Eu sou o que eu sou por causa de mim? Apesar de mim e pela graça. Eu não estou sendo, escute, eu não estou sendo antropológico. Eu não estou colocando o homem no centro. Eu sou contra. Dele, por Ele e para Ele. Nele vivemos, nos movemos. Escute, nele vivemos. Onde é que você vive? No pecado? Na maldição? Onde é que você vive? Diga nele. Você não está vivendo no pecado se você nasceu de novo. E se você consegue viver no pecado, você não nasceu de novo. Nele vivemos, existimos, nele vivemos, nos movemos e existimos. O que é que o Senhor declara todos os dias, José? Senhor, eu vivo em Ti. Eu existo em Ti. Eu não acordo todos os dias pensando no que eu não posso fazer. Eu acordo todos os dias pensando no que eu posso fazer. Eu não preciso focar no pecado. Por quê? Porque eu posso focar naquele que venceu o pecado. Existem pessoas que seriam libertas do vício, do pecado, se elas mudassem o óculos. Mude o óculos, mude o ângulo.
Jesus, naquela cruz o Senhor venceu o pecado. Eu jamais poderia vencer a prostituição, eu jamais poderia vencer as drogas, mas como o Senhor venceu, e eu estou em Ti, agora as drogas não têm domínio sobre a minha vida. Eu estou em Cristo Jesus. A mentira, a pornografia, acabou. Pastor, mas eu fiz isso e ainda continuo olhando para aquele que venceu o pecado. Permaneça olhando para Ele, e você vai ver algumas coisas que estão agarradas na sua alma começarem a cair. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me libertou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me libertou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me resgatou. me resgatou e agora Acende a luz para mim. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? E por que algumas pessoas, pastor, ainda estão presas no pecado? Porque estão olhando para o foco errado. Eu preciso olhar para Cristo. Cara, a religião determinou quem é que tem que cear. A religião. Agora, eu não sei como é que a gente vai fazer com isso. Você pode ceiar. Não, você não, você não. A ceia não é minha. A ceia é do Senhor. Cara, o batismo significa o que mesmo, gente? Significa o quê? Tem um espírito de confusão aqui no meio. O batismo significa o sepultamento do velho homem. A gente está querendo que as pessoas fiquem boas para ser sepultadas. Eu queria me batizar, mas eu não parei de fazer isso. Não, para a gente matar você, a gente mata de qualquer jeito. Ué? Você já parou de fazer isso? A Bíblia diz: quem crê e for. Qual que são as características? Você crê? Mas eu não parei de fazer isso. Vamos
matar você. Vamos sepultar você. Mas a gente está querendo que a pessoa fique bonita para a gente enterrar. Ó, a gente só está melhorando você. Vai servir para alguma coisa? Não, velho homem não serve para nada. Vamos só melhorar você para a gente jogar terra em cima. Cara, não faz sentido algumas coisas, cara. Você crê, filho? Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Que Ele assumiu o seu lugar? Eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sepultar. E deixa sair. Não, mas você tem que melhorar nisso? Você tem que... Mas não, cara, isso daí vai dar PT. Esse velho homem vai dar PT, não vai servir para nada. Você já viu aquela conversa? Se fulana se convertesse, ia trazer uma multidão. Você já viu essa ladainha? Se fulano, que é famoso, se convertesse, vai arrastar tanta... Escute, cara, o velho homem tinha habilidade para fazer aquilo. Quando esse velho homem é sepultado, ele não tem mais aquela mesma habilidade, não. Você era bom lá, cara, aqui você não é bom, não. Você era influente lá, aqui não. O problema é que os artistas se convertem, ao invés da gente colocar eles no banco para ser ministrado, a gente já dá palco para eles. O camarada cantava rap, virou um botão, agora só crente, agora já sobe para o palco. Você vai sentar e aprender a ouvir. A hora que você aprender a ficar sentado, você está pronto para ficar de pé. A hora que você aprender a ouvir, você está pronto para falar. Não, é que o cara era artista, então ele era artista. No reino não tem artista, no reino não tem famoso. No reino só tem uma estrela. É Ele. É Ele. Você viu o cara? Tem não sei quantos milhões de seguidores. Senta aí e comece a seguir Jesus. Depois a gente vai ver se esses milhões de seguidores vão continuar seguindo você. Mas não, cara. Pega um menino com 13, 14, 15 anos. Dá um microfone para ele. Cara, sabe de quem que é culpa isso? Da igreja. Dá uma lata de linha, um pipa para ele, é melhor. Dá um videogame. Dá um snooker, dá um pimbolim para ele brincar, uma mesinha de snooker para ele brincar com alguma. Vai ser criança, estudar a palavra, orar. Escute, Deus faz promessa para criança, mas Ele quer usar homens e mulheres que são maduros no Senhor. Mas não, aí a gente começa a ouvir The King de não sei do que, de The Power de não sei do que. Começa a ouvir um monte de coisa, cara. Ei, não adiante o processo. Você está entendendo? Eu sei que eu sou uma nova criação, mas eu preciso crescer no meu relacionamento. Mas não, a gente enche a agenda. Cara, se um adulto tem dificuldade de lidar com a fama, se um adulto tem dificuldade de lidar com a fama, você imagina um adolescente. Você acha que isso vai dar bom? Isso não vai dar. E se não vai dar bom, por que você está assistindo? E por que você está alimentando? Deixa eu voltar aqui, irmão. Escute. Sabe como se libertar da mentira de quem você era no passado? Sabe como se libertar dos vícios, dos pecados? Conhecendo sua nova identidade em Cristo Jesus. Quanto mais eu conheço quem eu sou em Cristo, quanto mais eu conheço quem eu sou em Cristo, menos quem eu era age na minha vida. Isso aqui não faz parte de quem eu sou. A mentira não faz parte de quem eu sou. Os negócios fraudulentos na minha empresa não faz parte de quem eu sou. As conversinhas de WhatsApp com mulher, com homem, não faz parte de quem eu sou. Meu pastor me ensina uma coisa. Homem não é amigo de mulher. Homem é amigo de homem. Mulher é amiga de mulher. Dá para entender isso? Homem não é amigo de mulher. Essa aqui é minha amiga, não é sua amiga não. O marido dela é seu amigo. Ela não.
É isso que a gente precisa entender, cara. Mas não, fica esfregando carne com carne, você acha que isso vai dar bom? Escute, a carne é como um leão. A hora que ele acorda, ele quer comer. Ele quer desperte a carne. Se ele despertar, ele vai querer comida. A Bíblia fala sobre a mortificação da carne. É disso que eu estou falando. Mas é o meu entendimento em Cristo que vai me libertar de quem eu era. Eu agora sei quem eu sou. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova realidade. Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 24. Eu gostaria muito que você, durante a semana, assistisse essa mensagem novamente. Eu vou ouvir isso aqui, cara. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Olha lá. Olha o que aqui diz. E vos revistais do novo homem. O que é esse revestir? É entrar em uma roupa. Essa palavra revestir no original é como se você entrasse em uma nova roupa. E vos revistais do novo homem, criados segundo. O novo homem foi criado segundo quem? Deus vive no pecado? Na mentira? Na pornografia? No engano? Então esse novo homem foi criado segundo quem? Segundo Deus. Em justiça, em retidão, e em justiça e retidão procedente da verdade. Você foi criado nesta pessoa, você foi criado neste lugar, você foi criado nesse ambiente. É aqui que nós somos criados. E tem gente que me pergunta se eu prego um evangelho diferente. Eu falo, diferente é o meu. Tempo atrás alguém já me perguntou sobre isso. Como é que o senhor se sente pregando sempre centralidade de Cristo? Eu falei, mas tem outro evangelho para pregar? A Bíblia é um livro monocrático. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia: se você não enxergar Cristo em cada versículo da Bíblia, você não entendeu a Bíblia. Porque a Bíblia não fala sobre Davi, não fala sobre Elias, não fala sobre Pedro, a Bíblia não fala sobre Paulo. A Bíblia fala sobre o Deus deles, não sobre eles. Não é sobre eles. Deus não criou você para imitar um homem. Deus te criou para ser a expressão de um homem. A gente quer dançar como Davi, quer ter a força de Sansão. A gente quer formar um Frankenstein. Você já viu aquela música? A força de Sansão, a dança de Davi. Mano, você quer formar um Frankenstein? A força de Sansão não era de Sansão. A sabedoria de Salomão não era de Salomão. Não é sobre o Salomão sábio, é sobre a sabedoria que Deus deu para Salomão. Não é sobre o Sansão, um homem de força. Era a força que Deus deu a Salomão. Por que eu estou colocando Salomão em Sansão? Por que eu estou colocando a ênfase em Sansão e não no Deus dele? É por isso que eu não gosto da apresentação. Vamos chamar aqui à frente o grande homem de Deus. Como que a gente coloca grande alguma coisa do lado de Deus? Se você for chamar alguma coisa de grande, você não pode colocar Deus no final da frase. Vamos chamar o grande homem de Deus. Não, se você colocou do lado de Deus, ele já não é grande, porque qualquer coisa que está do lado dele é pequeno. Vocês estão aqui, não? Então não tem grande homem de Deus, não tem grande. Grande é Ele. Ele é grande. Vamos chamar só o pastor Ricardo, o irmão Ricardo, o irmão, que jeito que você quiser. O pastor não, apóstolo. Que meleca, cara. Não pode chamar do nome não.
Ricardo não, pastor. Falta ler a Bíblia, irmão. Pega a carta Romana, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, pega Efésios, pega Filipenses, pega tudo. E veja se Paulo começa alguma carta dele dizendo, apóstolo Paulo. Pega as cartas dele, ache uma carta só, que ele coloca o apostolado dele. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro quem eu sou, depois o que eu faço. Eu preciso estar mais resolvido em quem eu sou do que no que eu faço. Porque tem gente que está resolvido no que faz, mas não sabe quem é. E quando não sabe quem é, já quer colocar o PR e o DR. Ah, que nojo, cara. Que meleca. Como é que eu te chamo? Ricardo, irmão. Tem gente que me respeita chamando de Ricardo e me desrespeita chamando de pastor Ricardo. Por que a gente está preso a isso, cara? Porque nós não sabemos quem nós somos. Quem não sabe quem é, precisa de uma cadeira muitas vezes aqui em cima. Eu não preciso de cadeira aqui em cima. Eu não preciso, Pablo, ser reconhecido por ninguém. Se um pregador terminou de pregar, você lembrar mais dele do que da mensagem, esse pregador falhou. Se no final você lembra mais da roupa do pregador do que do pregador, do que da mensagem, esse pregador falhou. Se você não lembrar o nome do pregador, não tem problema, porque você não pode esquecer a mensagem. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, Esconda o rosto, declare. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Declare isso. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais. mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. E Tua presença Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Escute, sabe essa música? Quando o autor fez ela, o cantor fez ela, ele mostrou para o David Keelan na época. É uma canção bem antiga. Ele mostrou para o David Keelan. O David Keelan gostou da música e começou a cantar. E o irmão que fez a música não era conhecido na época como o David Keelan. E o David Keelan começou a cantar no Brasil. O que começaram a dizer?
Você viu a música linda do David Keelan? Você viu a música? Eu sei da história, irmão. Você viu a música linda do David Keelan? Aí o irmão que tinha feito a música foi falar: pô, Deus, eu fiz a música, todo mundo está dizendo que a música é do Keelan. Deus falou para ele: mas você não cantou na música que você não precisa ser reconhecido por ninguém? Cara, lembra quando um cantor gospel falou que estava acima da média? Um monte de gente ficou incomodado, porque achava que estava abaixo da média daquele que disse que estava acima. Por que a gente alimenta essas coisas, irmão? Por que a gente alimenta no meio da fumaça aparecer um apóstolo, um bispo, um profeta? Por que a gente alimenta isso? Por que a gente alimenta a bilheteria? Já estamos escandalizando mesmo, vamos pegar. Por que a gente alimenta bilheteria? Por que a gente alimenta show? Por que a gente quer tirar fotinha com quem que a gente não conhece? Para falar que você é amigo do fulano, você não é amigo dele. Ele não sabe quem é você. Quando é que a gente vai acabar com as nossas imagens ocultas e parar de questionar os nossos... Parar de questionar os católicos, porque as idolatrias dele podem ser visíveis, mas as nossas são os ocultas. Por que a gente está alimentando? Está na hora de desligar o show, de desligar a luz. Quando a luz se apagar, entendeu? Está na hora de nós desligarmos a luz. Está na hora de desligar o som. Está na hora de nós voltarmos a fazermos um culto para Ele. Está na hora de nós começarmos a entronizarmos o nome dEle. É dEle. Você não precisa de um pregador. Não, se um pregador, não pela fama, mas pela mensagem, ouça. Não pela fama, pela mensagem. Não tem problema não, se alimente. Mas nós precisamos voltar a fazer culto cristocêntrico. Ao único que é digno. A Ti toda a honra, Jesus. A Ti toda a glória, Jesus. Eu creio que nessa manhã cadeias estão sendo quebradas, milagres estão acontecendo, cadeias de prisões de pecado, de fortalezas. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro o nosso entendimento ser aberto para quem nós somos agora que estamos em Cristo Jesus, como homens, mulheres, como pais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã nós estamos saindo daqui num novo nível de entendimento, numa nova realidade, Senhor, pelo poder de Cristo Jesus. Que manhã gloriosa, que manhã poderosa, Senhor. Olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Este é o instante em que eu espero, este é o momento que eu mais quero. A hora de te, eu vou olhar os olhos, vou jogar braços, como criança me gira no ar. Este é o instante em que eu espero, este é o momento que eu mais quero. Aleluia. A hora de te encontrar. Vamos aplaudir a Jesus, vamos render louvores a Ele. Aleluia. Simples assim. Só isso. Não precisa de mais nada disso. Olhe para Jesus. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não era,
Ele é. Toda a nossa vitória sobre o pecado, sobre qualquer coisa, está em Cristo. Eu não consegui terminar a mensagem, não tem problema, está tudo certo. Essa é uma manhã que eu saio daqui assim, ó, coração leve, por saber, preguei o que eu tinha que ter pregado. Às vezes um monte de gente sai feliz, gostou do culto, mas eu não saio bem. Mas nessa manhã, eu tenho um regozijo no meu coração assim, pelo poder da palavra que foi liberada. Eu quero que você entenda quem você é em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus.